Seja o centro, seja o tudo em meu coração. Olá, que bom você estar aqui novamente. Hoje é dia de palavra de vida. Antes de iniciarmos, vamos adorar o Senhor com um cântico. Quando
Eu sou o pastor Manuel Nunes e essa é a Igreja Episcopal Carismática. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos um minuto e baixe a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por nossa vida. Graças te damos, Senhor, por nos teres reunido neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, fala hoje ao nosso coração. Nós sabemos, Senhor Deus, que tu tens algo a nos dizer. Portanto, prepara o nosso coração para receber a tua palavra como uma semente. E essa semente, caindo em terreno fértil, Senhor, possa germinar, crescer, florescer e frutificar abundantemente. Assim te pedimos, Senhor Deus, que faça isso hoje com a nossa vida. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos fazer juntos a leitura da Palavra de Deus. A leitura está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Marcos, no capítulo 6, dos versos 7 ao 13. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. O episódio que nós lemos hoje no texto ocorre exatamente depois que Jesus cura a filha de Jairo, aquele principal da sinagoga. Depois daquele episódio, Jesus vai para sua terra, ou volta para sua terra, para sua casa, e ali começa a ensinar as pessoas no sábado. O texto diz que ele ali não consegue fazer muitos milagres por conta da incredulidade daqueles que o conheciam. No texto também nós vemos a descrição da família de Jesus, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos, e logo em seguida nós chegamos ao texto que nós lemos hoje, que é exatamente o momento em que Jesus, olhando aquelas pessoas, compadecendo-se daquelas pessoas, vendo as muitas enfermidades, os muitos problemas daquelas pessoas e a urgência da proclamação das boas novas, Jesus então chama os seus discípulos e os envia de 2 em 2 àquelas aldeias circunvizinhas para que ali pudessem também o ajudar a ensinar as pessoas e não só ensinar, mas tratar daquelas pessoas, curar aquelas pessoas, conviver um pouco com aquelas pessoas e sentir verdadeiramente as suas necessidades. E é neste ponto que nós estamos e o texto que nós lemos hoje. Nós podemos, dentre muitas coisas, observar 3 pontos interessantes. O primeiro é que aqueles discípulos que foram enviados por Jesus de 2 em 2 para proclamar as boas novas, curar doentes e ali ensinar acerca do reino de Deus, eles deviam ir sem nada. Em segundo lugar, eles deviam se hospedar na casa que os recebesse. E em terceiro lugar, eles deviam tratar os doentes e necessitados daquela região onde eles estavam ali evangelizando. Bem, nós precisamos entender cada um desses 3 pontos e aí sim nós vamos perceber qual a intenção de Jesus, qual o propósito de Jesus naquela época para aquelas pessoas, que também é o mesmo propósito de Jesus para a nossa vida hoje e para as pessoas que estão hoje aqui no mundo. Mas principalmente a orientação de Jesus para aqueles que resolvem, que aceitam segui-lo, aqueles que aceitam ser suas testemunhas, aqueles que verdadeiramente atendem o chamado do Senhor e são também testemunhas de Cristo, discípulos de Jesus. Então Jesus traz também a mesma orientação para nós hoje. Em primeiro lugar,
eles deviam ir sem nada. Perceba que naquela época, não só Jesus apareceu ali como Messias, claro que nós cremos, nós sabemos e cremos que Jesus é o verdadeiro Messias que foi prometido por Deus, e ali também o próprio Deus que fez-se homem e habitou entre nós. Mas antes de Jesus, muitos outros apareceram, dizendo-se ser Messias, alguns com interesses religiosos, mas muitos também com interesses políticos, comerciais, financeiros e tantos outros. Nada diferente do que nós vemos hoje em nossos dias. Mas, em primeiro lugar, ir sem nada é exatamente o contrário do que aqueles evangelizadores, do que aquelas pessoas que seguiam os falsos messias que apareceram antes de Jesus faziam. A orientação para eles era que justamente eles não dependessem de ninguém. Eles fossem preparados, fossem com dinheiro, fossem com roupas, fossem prontos para que de ninguém dependessem e fossem autônomos. Ou seja, eles confiavam neles mesmos. Aqui Jesus traz as boas novas do reino de Deus. Jesus traz algo diferente. E é por isso que a Bíblia diz que muitas vezes os cristãos andam na contramão do mundo. E também diz que algumas vezes os cristãos são tidos como loucos. E é justamente por essas questões que os cristãos se diferenciam daqueles que não seguem e não creem em Jesus. Quando Jesus os orienta para que eles sigam sem nada, eles aqui reconhecem e entendem que devem depender exclusivamente de Deus, da providência de Deus, e não confiar neles mesmos, não confiar em ninguém, não confiar em um parente ou em qualquer outra coisa, nem no seu dinheiro, nem no seu poder, nem na sua inteligência, nem na sua sabedoria, nem na sua educação, em nada, mas depender exclusivamente do Senhor Deus. Então, queridas e queridos, quando nós seguimos e servimos o Senhor, é verdade que muitas bênçãos nos alcançam, mas todas elas vêm de Deus e não da nossa própria força. E o texto aqui é muito claro, em primeiro lugar, quando Jesus diz que eles não deviam levar nada, deviam ir sem nada, é porque ele está nos dizendo que aquele que quer seguir e servir a Jesus deve confiar só e exclusivamente em Deus. Confie em Deus. Deus vai providenciar aquilo que você está precisando. Deus vai providenciar sustento para você e para sua família. Deus proverá. Creia nisso. Em segundo lugar, Jesus orienta aqueles discípulos que eles deviam se hospedar onde os recebessem. E isso diz respeito à alimentação, não só a dormida, não só a estada, ou a um banho, ou alguma coisa que eles fizessem ali onde se hospedassem, mas principalmente com relação à alimentação. Os discípulos dos Messias anteriores, aqueles que não eram verdadeiros Messias, eles também iam com a orientação de que não deveriam comer nada na casa das pessoas, porque, segundo eles, as pessoas eram impuras e a pureza vinha a partir de procedimentos e rituais que deviam ser observados por todos aqueles que se diziam servir a Deus. Jesus aqui quebra outro paradigma. Jesus diz, onde vocês se hospedarem, ou seja, onde os receberem, ali se hospedem. E hospedar-se quer dizer desfrutar de tudo aquilo que é oferecido. A comida, a dormida, o banho, a estadia ali, mas principalmente a comida. Porque, como nós vimos, a comida tinha um valor simbólico e trazia pureza para as pessoas. Mas Jesus aqui diz justamente o contrário. Nós não devemos entender que a pureza vem por alimentação, essa ou aquela, ou simplesmente por rituais. Mas a pureza deve estar quando nós temos comunhão com Deus. Então não importa o que aqueles discípulos comessem na casa das pessoas, não importa como era a casa daquelas pessoas e nem quem eram aquelas pessoas. Nada importava, porque eles estariam sempre puros se estivessem verdadeiramente em comunhão com o Senhor. Isso diz respeito também, minhas queridas e queridos, a nós, nos nossos dias. Nós vivemos neste mundo, nos relacionamos com pessoas de todo tipo
E isso não quer dizer que nós devemos nos contaminar ou que nós iremos nos contaminar com o pensamento ou com a forma de viver de alguém. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos influenciar com as coisas deste mundo, não nos conformar com este século, ou seja, não adotarmos a forma deste século, mas sim que nós devemos sempre nos espelhar no Senhor. E claro, quando Jesus diz aqui que eles devem se hospedar onde o receberem, devem comer a comida que oferecerem. Não importa que comida seja, porque não é a comida que vai determinar nossa pureza, mas sim Deus, a intimidade com Deus. Se você quer se manter puro, mesmo vivendo neste mundo, em meio a tantas coisas ruins e erradas, esteja em intimidade com o Senhor, porque Ele sim é quem nos purifica. O Espírito Santo de Deus é quem nos convence e nos purifica do pecado. E em terceiro lugar, Jesus diz àqueles discípulos que deveriam tratar os doentes e necessitados que eles encontrassem. Ou seja, eles estavam ali para ouvir aquelas pessoas, para conviver com aquelas pessoas, para sentir as necessidades daquelas pessoas, e assim eles iriam, como diz a Bíblia, fazer muito mais coisas do que o próprio Jesus fez. A Bíblia diz isso. Se nós estivermos em Cristo, coisas maiores faremos. E aqueles discípulos curaram, aqueles discípulos libertaram, expulsaram demônios, eles fizeram tudo aquilo que Jesus os comissionou a fazer, tudo aquilo que Jesus fez e os enviou a fazer. E o texto diz que Jesus os deu autoridade sobre os espíritos imundos. Então, minhas queridas e queridos, aqueles discípulos deveriam, em primeiro lugar, não levar nada, confiar só e exclusivamente em Deus. Eles deveriam se hospedar onde os oferecessem hospedagem e ali se alimentar de tudo o que oferecessem, porque não é a comida que purifica ou contamina, mas é Deus quem nos purifica quando estamos em intimidade com Ele. E também Jesus diz àquelas pessoas, àqueles discípulos, que curem os doentes, que tratem os doentes, que ouçam as suas necessidades, que se compadeçam com eles, que possam ali conviver e também sentir as suas dores, rir com os que riem, chorar com os que choram. Ou seja, nós não podemos, enquanto cristãos, ser alheios à necessidade do outro. Nós não podemos viver de forma a também não nos compadecer com aqueles que choram, com aqueles que sofrem. Nós devemos ajudar os outros, nós devemos partilhar com os outros, tratar doentes, curar enfermos e libertar os possuídos de espíritos malignos. Nós devemos servir e seguir, fazer aquilo que Jesus fez, ou seja, dar continuidade à obra do Senhor aqui na terra, onde Ele nos colocou, na escola, na família, na nossa rua, no nosso trabalho, onde estivermos. Jesus está nos enviando a evangelizar, a ali conviver com as pessoas, sem se contaminar com eles, mesmo desfrutando do que eles também desfrutam, mas estar sempre intimamente ligado a Deus, para que possa Ele nos preservar. E tenha certeza que Ele sempre proverá as nossas necessidades. Que Deus te abençoe e que Ele tenha falado ao seu coração. Vamos então fechar nossos olhos mais uma vez e orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por nossa vida, graças te damos pelo ar que respiramos, por este dia, por esta mensagem, Senhor, e por estarmos aqui reunidos diante desta tela, mas em Teu nome. Assim, Senhor Deus, nós te agradecemos e te pedimos que nos envie, que nos capacite, nos envie, para que possamos nós te servir com fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. E se você é aquele ou aquela que está recebendo um mensageiro de Deus, um discípulo do Senhor, o receba com carinho, abra o seu coração e permita que a palavra de Deus possa transformar a tua vida. Vamos agora, com muita alegria, fazer aquilo que o texto de hoje nos diz.
tratar os necessitados, os doentes, e nós podemos fazer isso efetivamente, de forma real e prática, contribuindo com a obra do Senhor. Portanto, traga até o altar seus dízimos e suas ofertas. Você pode fazer isso fazendo depósitos e transferências em nossa conta corrente no Banco do Brasil. Vou te dar agora os dados de nossa conta. Anote, por favor. Agência 3501, dígito 7, conta corrente 29091, dígito 2. Amém. Muito obrigado por sua oferta. Nossa igreja precisa muito desses recursos e todos eles são aplicados na edificação do reino de Deus e no sustento da sua obra. Deus te abençoe abundantemente, protegendo você, sua casa, sua família e o seu trabalho. Nós estamos chegando ao fim da mensagem de hoje. Quero te agradecer pela presença e já te convidar para estar aqui também na próxima. Para isso, faça sua inscrição em nosso canal. Se você clicar na palavra que tem inscrever-se logo abaixo deste vídeo e depois clicar no sininho na palavra todas as vezes em que nós disponibilizarmos uma mensagem nova aqui em nosso canal do YouTube, você recebe a notificação e não perde nenhuma. Portanto, faça isso hoje mesmo. Inscreva-se em nosso canal. Que Deus te abençoe e que você esteja aqui na próxima mensagem. Que a bênção de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre a tua casa e tua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Parabéns aos aniversariantes.